ótimo, mas que estranho. É, tá todo mundo te Gente, vendo. que esquisito. E eu, hein, tá vendo? É tecnologia, Dani. Eu É isso tento, mesmo. né, ser legal com É ela, mas assim ela que não é legal a gente comigo. depende da internet. Oh, E meu ela Deus, a não minha é sempre que internet. tá boa, né? Cara, mas a minha internet até aumentei. Eu não sei por que que aconteceu essa internet, enfim. É, Não mas sei o que a minha lá de aconteceu. casa também. Ela é 5G, olha isso. E Eita, eu é que nem faço com aqui. 4G do celular, que é mais garantido, porque É, quando o eu meu boto no também. Wi-Fi, dá problema. Então eu O faço meu com também. O 4G. meu é o 4G aqui do telefone. Ai, Isso gente, aí, tô toda enrolada hoje. é mais Calma aí. certo. É Olha, a gravidez, você minha filha. tá É a chegada grávida, da tá Bia que tá me quase enrolando. tendo neném, hein? O neném Pois pode, é. inclusive, pode querer nascer nessa live. Imagina, a gente para tudo, né? Para Para tudo tudo e e vai vem pra nascer. maternidade. Vai ser ótimo. Olha, quando Então, quiser começar, pode começar. A live é sua. então tá ótimo. Hein, gente? Tudo bem? Boa noite para todos. Obrigada aí pela participação nesse dia chuvoso, nessa sexta-feira, todos aqui, né? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Anícia Viana, eu sou nutricionista, né? Já faz um tempinho, uns 10 anos mais ou menos, um pouquinho mais. E atendo em consultório já faz um tempo também. Ultimamente eu tenho atendido mais online, né? Ainda mais agora com a gestação, final da gravidez, e vou ficar um tempo aí atendendo online. Provavelmente vou demorar um pouquinho para voltar para o presencial. Mas, enfim, vamos começar então, né? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? A gente vai falar sobre os pensamentos que sabotam o emagrecimento. Aí eu queria saber de vocês, se vocês têm dificuldade de emagrecer. Vocês acham que emagrecer é difícil? Como é que é? Falem aí, vamos interagir um pouquinho. Isso. Vamos embora, gente. É para perguntar. Aproveita para perguntar, Vocês porque acham que isso é uma dificuldade? a galera tá tímida Tá ainda. tímida. Tá tímida. Olha, eu sei, ó, sim, é difícil. Sim, difícil, né, Maria Luísa? E qual é a sua maior dificuldade? Botelho ou Maria Luísa? Pedro, demais, demais, Pedro. Qual é a dificuldade, Pedro? Qual é a sua maior dificuldade em relação a esse emagrecimento? O que você acha mais difícil? O que te atrapalha? O pessoal tá falando, acho difícil começar. Começar, viver se sabota muito, depende de como está a cabeça no momento. É verdade. Elaine falou uma coisa muito importante, depende da cabeça, como é que está a cabeça no momento, né? Ou seja, a cabeça, o pensamento é algo extremamente importante nesse processo, né? Eu digo até que ele é decisivo. Difícil sem ficar sem pizza. Pizza é um problema, né? Pizza é, pizza realmente deixa a gente começa animada e depois animo. Entendi. Começa animada e depois. Por que que isso acontece? A Mexica passou rápido no vídeo. Mística Ovelha, é a Eu, Bruna. É a é a Bruna. Bruna, cerveja. Eu não achava, mas agora está difícil. Então, gente, então a maioria acha que é difícil, né? A maioria acha que é difícil emagrecer por conta de várias coisas. Estresse, né? Falaram em estresse, falaram do doce, enfim, a gente tem várias dificuldades relacionadas a isso, né? Então eu vou guardar esses comentários aí, vou guardar isso aí para o futuro, tá? Para a gente poder discutir mais em relação a isso. Então, eu vou citar alguns exemplos de pacientes, né? Clientes meus que eu atendi em consultório. Então, eu tenho essa abordagem comportamental, eu utilizo várias ferramentas, né? Em relação à mudança de comportamento, em relação às emoções, mudança de pensamento. Então, eu utilizo da hipnose, eu utilizo florais de bar para melhorar também essa questão emocional. Então, assim, tem várias ferramentas que a gente utiliza que vai melhorando o coaching, né? Todas essas questões a gente utiliza para melhorar. Então, eu vou citar aqui uns exemplos de uns pensamentos, né? Então, sim, são pessoas que eu já atendi, tá? E aí vocês vão
observar e vão ver o que vocês acham, se tem alguma coisa a ver com o que vocês pensam também, tá? Então, vamos começar. Então, eu tinha uma cliente que ela veio para mim com o seguinte pensamento, né? Não tem problema, eu tô dando uma cola aqui porque foram as coisas que eu peguei, né, dos pacientes, aí eu tentei colocar aqui pra gente ter uma linha de raciocínio, né? Então ela disse pra mim assim, Nutri, não tem problema comer mais uma pizza, foi o que ela pensou, porque eu tive um dia muito ruim. Então ela foi lá, caiu de boca na pizza, né? Porque o dia dela estava péssimo. Uhum. E aí ela falou também outra coisa, né? Eu sei que eu não deveria comer esse hambúrguer, porém eu não consigo resistir. Quer dizer, existe uma força muito grande que atrai para aquele hambúrguer e é uma tentação, né? Então, se você teve esses pensamentos, é provável que você não consiga lidar com eles, né, de uma maneira mais funcional, né? Você não consegue reagir contra eles, porque é tudo muito difícil, é tudo muito doloroso, é tudo muito complicado, né? Então, o que acontece? Você torna esses pensamentos verdades, quando na maioria dos casos eles não são verdades, né? Eles são apenas suposições, eles são apenas ideias, mas eles não necessariamente são verdades, né? Mas você criou isso como verdade para você e você acredita, né? Você acredita que aquilo ali vai te atrapalhar, que você, se comer uma bala ou se você comer uma pizza, você vai sair do seu planejado e você está fadada ao fracasso, né? Geralmente as pessoas vão com esses pensamentos. Então, o problema é que isso faz com que você coma mais, né? Você pode comer em excesso ou você pode também comer algo que você nem está afim de comer, algo que sai do teu planejado, e isso leva você a vários comportamentos. Isso prejudica todo o seu processo de emagrecimento, né? E além disso, você pode ter um outro pensamento de sabotagem. Quer dizer, um pensamento leva a outro pensamento. É um ciclo que se repete e você fica sempre naquele mesmo ciclo e você não consegue parar de agir dessa forma, né? Então, outro pensamento que ela tinha é o seguinte, já que eu errei mesmo, né? Eu enfiei o pé na jaca, eu já que mesmo não tem jeito, o que eu vou fazer? Eu vou agora comer tudo que eu quiser, né? Porque o dia tá perdido. Isso. Já saí do planejado, então eu vou comer tudo que eu quiser, né? O resto do dia todo e amanhã eu recomeço. O famoso amanhã, vou deixar para amanhã, vou deixar para segunda-feira. Sábado não é dia de começar nada, né? Até porque sábado eu quero me divertir, é um dia típico, então vou deixar para lá. Segunda-feira é o dia oficial da dieta, é o dia oficial da mudança. Enfim, né? Ninguém começa uma mudança na quinta-feira ou na sexta-feira. E assim a gente vai. Então, o que aconteceu? Aí, mediante toda essa questão, a gente fez uma reestruturação, né, cognitiva, para a gente melhorar toda essa questão. Por quê? Porque esses pensamentos todos que ela vem tendo, que ela estava tendo, isso pode gerar um problema nela de autoconfiança e autocontrole. Quer dizer, aí você entra numa crise de identidade. Eu sou burra mesmo, né? Eu não sirvo para nada, não adianta, esse negócio de emagrecer não é comigo. Eu vou ser gorda o resto da vida. Né? Eu serei gorda. Eu mereço melhor. E quando você fala eu sou, é uma crise de identidade, ou seja, eu não vou mudar. É pior, porque você fala eu sou assim. Minha família toda é obesa, então eu vou ser um obeso, eu estou fadado. Assumiu como identidade, né? Exatamente, é um karma para mim, né? Já que eu tenho uma história de obesidade, por mais que eu faça milagres, ou por mais que eu faça, enfim, que eu mude toda a minha cabeça, eu não vou mudar. Eu não vou mudar porque minha família toda é assim, né? Então, a gente também tem todas essas questões lá de trás, né? Familiar, enfim, tudo isso leva a um biotipo, né? Meu biotipo é ser gordinho, então não adianta. E aí você acaba desistindo de tudo mesmo, tá? Então, gente, o problema desses pensamentos, eles são disfuncionais, porque o pensamento é normal, ele vai acontecer,
né? Tem gente falando aqui que precisa conhecer. Oi, Nutri. Ah, Os Nutri ela falou que passou por, ó, aqui em cima, ela falou que passou por alguns nutricionistas, que ela não tem dificuldade para emagrecer, porque ela gosta de coisas saudáveis, mas ela Uhum. precisa de psicóloga para aprender a não Não suprir as suprir frustrações na frustrações na comida. comida. Exatamente. Exatamente. Então, na verdade, ela utiliza a comida de forma errada, né? Então, assim, ela gosta do que é saudável. Porém, quando ela faz uso da comida, ela faz um mau uso, né? Ela na verdade, ela não come a pizza, ou enfim, ou a cerveja, ou o que quer que seja, por prazer. Ela come simplesmente pelo fato de ter um conforto, ou porque está triste, ou porque está estressada. Todo pensamento, Uhum. ele causa um sentimento, né? Uma ação causa um sentimento que causa um resultado, um comportamento. Com Então, são certeza. essas associações que a gente tem que fazer. Tá? Mas ela vai entender o que eu vou tentar aqui explicar. Então, a gente tem esses pensamentos automáticos. Pensamento, gente, ocorre. Né? A gente não tem como controlar isso, não. Né? Eles vão passar pela nossa cabeça e ele vai ser automático. Né? O que seria um pensamento automático? O pensamento automático é aquele pensamento que vai de acordo com o ambiente. Né? Então é o seguinte, eles passam pela nossa cabeça quando a gente está em algumas situações. Né? Existe uma situação, a gente tem um pensamento rápido, ele não é reflexivo, ou seja, ele não é racional, Uhum. simplesmente ele acontece. Então, ele é automático. Fiz e não pensei. Não raciocinei, não refleti sobre esse assunto. E ele pode ser funcional. Então, quando ele é funcional, ele não prejudica, ele não atrapalha. Mas o problema é quando ele é disfuncional. Quando Uhum. ele é disfuncional, aí ele gera um sentimento que gera um comprometimento no seu comportamento. E isso sim pode prejudicar não só o seu emagrecimento, como qualquer coisa que você venha fazer, tá? Que não esteja, na verdade, que seja congruente com o seu objetivo. Isso atrapalhando, você vai ser incongruente com o seu objetivo, né? Você vai contra o seu objetivo, tá? Então, o pensamento automático disfuncional, que a gente chama, ele distorce a realidade. Eles são emocionalmente aflitivos, né? Então, eles te deixam angustiadas, sensações negativas, né? Raiva, frustração, interfere com a habilidade do cliente de atingir metas. Então, por exemplo, ele vai contra o seu objetivo. Então, você vai começar a ser incongruente, né? Sim. Olha, eu quero emagrecer, porém eu não consigo acordar cedo para ir para academia, ou não consigo ir para academia nunca, ou eu fico postergando e não faço minha comida, não faço meu planejamento. Quer dizer, eu quero, mas eu não faço as coisas para que isso aconteça. Eu me saboto, né? Então ele gera comportamento mal adaptado, é isso que a gente chama, tá? E como que a gente faz então? Quando esses pensamentos eles surgem na sua mente, você precisa saber muito dos seus objetivos, do porquê daquilo, né? Então, assim, o seu propósito tem que estar muito definido, tem que estar muito certo. Você precisa saber disso. Por quê? Porque quando você toma consciência disso, é muito mais fácil para você entender o que acontece, como o caso da Silvia, né? Que ela fala aqui, ó, preciso de um psicólogo para aprender a não suprir as frustrações. Quer dizer, quando ela sabe comer saudável, ela sabe o que é saudável, porém ela tem uma frustração e ela desconta na comida. Quer dizer, se ela conhece esse pensamento, se ela conhece o que acontece com ela pode fazer uma reestruturação cognitiva desse pensamento. Ela pode adaptar esse pensamento e, consequentemente, esse comportamento. Uhum. Então, ela vai criar uma adaptação, uma resposta adaptativa a esse pensamento. E aí tudo vai ficar mais fácil para ela, porque ela já Uhum. conhece, né? Então é muito melhor. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma situação de uma outra paciente que foi um trabalho que a gente fez
de reestruturação cognitiva, né? Também a gente reformulou e respondeu, né? Eu falei que a gente tem que responder esses pensamentos sabotadores ou disfuncionais. Então, a gente respondeu de forma adaptativa a esses pensamentos, ou seja, eles vão acontecer, porém eu tenho que estar preparada e tenho que ter resposta para eles, né? Então, a situação, né? Então, assim, todo pensamento precisa de uma situação para que ele aconteça, né? Então, a situação dela era o seguinte, ela estava muito sozinha, ela se sentia muito sozinha, principalmente à noite, porque ela estava com uma crise conjugal. Então, na verdade, ela estava com sobrepeso e estava sentindo mal, baixa estima, e aí me procurou. Mas qual era o raiz da questão? Era a crise conjugal dela. Ela estava muito frustrada no casamento, ela estava muito mal, né? Então o marido dela estava cada vez mais distante, ela não tinha com quem conversar. Ela se sentia muito sozinha, né? E aí ela falou para mim assim, poxa, parece que eu não sei o que acontece comigo, eu não sei me desvincular disso, eu não sei parar de comer. Às vezes parece que a comida me traz um conforto, ela preenche um vazio que o meu marido, que eu não estou conseguindo com ele, né? E aí, claro, depois de muita conversa, ela observou essa questão. Por isso que eu acho que o nutricionista, ele precisa da empatia, ouvir a questão do cliente, porque às vezes não é porque ele não tem foco, fé e força. Ele tem força de vontade, ele tem foco, mas a questão é muito mais difícil, o problema é muito mais embaixo, né? Tem várias questões que estão ligadas ao processo de emagrecimento dele ou dela, né? E aí eu falei, então tá, então a gente vai fazer um exercício para identificar o seu pensamento de sabotagem, né? Aí ela falou, estou solitária, mereço aquela taça extra de sorvete. Eu falei, tá bom, mas por que sorvete? Porque eu gosto muito de sorvete, eu acho que eu vou ter muito prazer, enfim, vai ser algo que eu vou descontar essa frustração aí no sorvete e vou ficar bem pra caramba. Aí ela disse pra mim, só mesmo sorvete pra eu me sentir melhor. Eu falei, então tá, então esse pensamento é o que você tem. E aí você fala que não consegue parar de comer e você não consegue. Então, toda vez que você comer o seu sorvete, que você tiver um pensamento desse, você vai responder a esse pensamento para mim. Você vai deixar lá com um lembrete, tudo certo, para que você se acostume com isso, tá? Então, você primeiro tem que errar para depois você aprender, né, com o erro. E aí ela escreveu lembretes. Eu falei, vamos fazer um sistema de lembretes? Ela, vamos, então tá. Aí ela viu que ela, num momento lá, comeu sorvete, ela tinha litros de sorvete estocado, porque ela tinha uma fuga, né, do sorvete, e ela percebeu que, na verdade, o sorvete não é a única coisa que fazia ela se sentir melhor. Ela gostaria de conversar com as amigas dela. Ela falou, poxa, ligar para as minhas amigas e conversar com elas também também ia me fazer me sentir melhor, porque eu seria uma terapia para mim, né, conversar com as minhas amigas. Aí eu falei, ótimo. Então ela escreveu isso para se lembrar sempre. E o que acontece? Um dia que ela comeu sorvete enlouquecidamente, ela viu que não adiantou. Ou seja, ela ficou chateada, ela ficou triste, ela ficou solitária. E ela ainda por cima se sentiu muito decepcionada com ela mesma. Quer dizer, ela teve não só um sentimento, como vários sentimentos relacionados àquele problema. Então, piorou, né? Piorou num grau máximo dela. E aí, o que acontece? Ela deixou esse sistema de lembrete lá e aí ela descobriu estratégias, né? Ela falou, olha, então isso foi numa consulta posterior, né? Depois ela foi e a gente falou, então tá, o que a gente pode fazer para mudar? Então, vamos descobrir as estratégias que você pode tomar para você se organizar e quando você tiver esse pensamento, você vai lá ler, né? Lê o que o seu lembrete, lembra do seu propósito, e aí você vai criar estratégia para quando você tiver isso aí, você ter um outro comportamento adaptativo bem diferente desse aí que você está me relatando, que é se afogar no sorvete, né? E aí ela falou o seguinte, olha, eu não vou ter sorvete em casa, então ela não estocou litro de sorvete em casa, que é isso, gente, também. Quando a gente tem algo que a gente acha proibido, ou algo que é mais difícil, realmente, a gente resistir, né? Com certeza.
Pô, não vamos resistir. E outra coisa, então nem tem em casa. Então, embalagens menores também é super importante. Gente, para que você vai ter 2 litros? Se você tiver 2 litros, você sabe que você vai comer 2 litros. Então, é melhor que você tenha um picolé, Isso. mas não 2 litros, né? E aí, dá dificuldade também para você, porque o cérebro ele vai para o mais fácil, né? A gente, ser humano, gosta do fácil, né? Então, é o seguinte, eu não vou ter o sorvete na minha casa, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que me arrumar, eu vou ter que botar uma roupa, eu vou ter que descer, eu vou ter que ir lá embaixo comprar o sorvete. Caramba! Ih, a vontade até já passou do Isso. sorvete, né? Até esqueci do sorvete. Ele não comprar. Não, quer dizer, o pensamento automático, que era a reação de você ir lá pegar o sorvete, você pensou tanto naquilo Isso. que você não vai fazer. Você vai falar, cara, não dá. Dá Eu não tanto vou, eu não vou. trabalho, Se estiver deixa isso pra lá. chovendo, então, aí que você não vai mesmo. Aí você vai jogar tudo pro espaço e falar, ai, cara, quer saber, eu vou dormir. Eu vou ver aqui uma novela, vou dormir, né? E aí pronto, vou ficar sem comer nada, não vou ficar com vontade, não vou ficar com nada. E aí você linka também a questão do sorvete com prazer. Quer dizer, é o significado que a gente vai dar à comida. Gente, não Isso. estou falando que comer sorvete ou beber cerveja é proibido. Não, nada é proibido, não é proibido. Desde que você tenha controle sobre o que e quanto você está comendo. Então é muito natural que você tenha prazer e vontade, até porque o prazer e vontade está ligado ao seu sistema de recompensa. Existem sistemas que são influenciados pelo nosso comportamento alimentar. E o sistema de recompensa é algo que envolve toda uma questão fisiológica, né, dos hormônios intestinais e também periféricos, enfim, em relação à inibição de apetite, né? Então, assim, se eu tenho controle da fome ou controle da saciedade. Então, o prazer, ele faz parte, é o sistema hedônico que a gente chama de, ou recompensa. Ele faz parte do seu comportamento alimentar. Você Uhum. não tem como ter um comportamento e ficar refém de abobrinha, brócolis e berinjela. Não vai dar. Não vai dar, porque, né? Por mais que você bote lá a abobrinha, o brócolis no seu, com um alhozinho gostosinho e tal, porque você tem que, sim, melhorar aquela textura ou ser palatável para você, nós somos seres humanos que também gostamos de gordura, sim, açúcar, sim, e isso aí, e tudo bem, e não tem problema nenhum, né? Exatamente. Você utilizar disso aí. Então, a gente tem que descobrir. Então, ela descobriu desse exemplo que eu te falei, né? Das estratégias, do lembrete. Então, ela descobriu que ela tinha que encontrar as amigas, né? Ela descobriu meios para encontrar as amigas 2 vezes na semana. Então, ela criou meta, olha, 2 vezes na semana, à noite eu vou encontrar minhas amigas. Eu vou dar um jeito, eu vou deixar meu filho com alguém, vou deixar na avó, sei lá, eu vou encontrar. Porque eu gosto de ligar, mas também gosto de encontrar, né? Não vou ter o litro de sorvete na minha casa, vou lá embaixo comprar um picolé quando eu estiver com muita vontade, porque é muito melhor, né? Que eu como um só. E assim, Uhum. tudo bem. Se eu comer um picolé, eu vou voltar normal. Eu vou comer meu picolé, eu vou jantar, eu vou comer minha salada, enfim. Eu não vou chutar o balde porque eu comi um picolé. E isso não vai atrapalhar o meu processo de emagrecimento. Então, ela teve uma mudança, assim, absurda em relação a comportamento. Foi um caso bem bacana, assim, ela não só emagreceu, como conseguiu manter isso. Então, foi um trabalho que não é da noite para o dia, foi Claro. um tratamento, foi uma terapia, como dizem, mas é uma terapia nutricional, né? Um nutricionista com foco no tratamento e terapêutico, não foi dieta da moda e nem papel, nada disso, né? Então, as crenças dela eram muito fortes em relação a isso. Então, o que eu aconselho? A gente deve fazer um registro desses pensamentos automáticos, gente. Tá? Como é que a gente vai fazer esse registro, então? A gente bota sempre a situação, o pensamento automático, ou seja,
o que automaticamente eu pensei e que eu não refleti sobre isso e simplesmente agi, qual é a emoção vinculada a esse pensamento, o resultado, ou seja, o comportamento, né? O que aconteceu, e a gente vai criar uma resposta racional, uma reestruturação cognitiva. A gente vai melhorar esse padrão de pensamento de uma forma funcional. Tá? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Aí, foi um exemplo fictício que eu peguei, tá? Não tem nada a ver com o meu resultado, assim, dos meus clientes. Mas, por exemplo, você está na faculdade. Aí você está numa lanchonete. Aí você encontra o seu ex-namorado. Só que esse ex-namorado te traiu. E todo mundo da faculdade sabe, porque ele era da sua turma. Então as pessoas vão saber que ele te traiu. Só que você está num período louco, você não está encontrando muito ele. Você encontrou esse ex-namorado que te traiu na lanchonete e começou a conversar com ele, né? Aí você vai ter um pensamento automático, disfuncional lá. Você vai pensar assim, gente, todo mundo vai pensar que eu reatei o meu namoro com ele, né? Porque eu tô conversando aqui com ele, no meio da lanchonete, vai ficar estranho pra mim, vão me achar boba, né? Vão falar que eu sou corna e que eu acho maneiro, que eu gosto de ser corna mesmo, né? Vou ficar com muita vergonha. Não vai rolar. E aí, qual é o seu resultado? Você deixa ele praticamente falando sozinho. Então, isso seria uma forma de você avaliar e identificar o seu pensamento automático disfuncional. Aí, quando você cria uma resposta para ele, né, de forma racional e reestrutura isso, esse pensamento. E aí você tem a mudança, né? Então, você pode pensar, ao invés de deixar ele falando sozinho e você continuar falando com ele normalmente, ou seja, ter uma reação muito mais agradável, né? Você vai pensar o seguinte, olha, pensando bem nesse cara, ele até me ajudou. Eu vou te falar que ele até me ajudou. Sabe por quê? Porque eu tava muito mal de ficar sozinha, não queria ficar sozinha, não. Eu tava mal, tava muito tempo com ele, sabe? Uma coisa antiga. E aí eu tava com medo. Na verdade, eu tava sem coragem para terminar com ele. Eu tava infeliz nesse relacionamento já. Já não tava legal para mim, não. Então, assim, eu vou te falar que ele fez até um favor para mim. Que ele pegou a piriguete lá. Pô, foi até melhor. Sabe por quê que foi melhor? Porque aí o cara me traiu, cara. O cara feriu os meus valores. Aí não tem como. Aí eu saí da zona de conforto. Quer dizer, eu tive que agir. Esse tive que agir é uma crença também. Mas você agiu através do comportamento dele. E por que você não agradecer a ele? Que legal! Porque se ele não fizesse isso, você ia ficar até hoje na zona de conforto. E você ia ficar infeliz, né? Então, é isso que eu acho que a gente deve fazer em todos os sentidos, né? A gente pode levar esse exemplo para o emagrecimento ou para qualquer outra coisa, tá? Vocês estão acompanhando? Tô falando muito rápido? Não, tô falando muito rápido? não. O que vocês estão achando aqui? Deixa eu ver se eu... Eu acho, olha, eu vou te dar a minha opinião, Nícia. Eu não imaginava, quando você começou a falar comigo sobre o assunto que você queria debater na live, eu fiquei assim, de boca aberta, porque eu não sabia que estava nesse nível, a nutrição fazendo esse link com PNL, com hipnose. Aí a gente falou do Theta Healing, né? Do Theta Healing, né? Das crenças. Aí exatamente. Das crenças. Eu não imaginava que estava nesse nível, assim, o negócio. E como muito. E tem tudo a ver. Tudo a ver, né? A gente sai daquela coisa da dieta, só dieta, pura e simples, e entra num campo tão vasto, né? Que é o pensamento, que são as crenças limitantes que todos nós temos, né? E sim, isso realmente muda a vida da pessoa, né? Porque às vezes você, por exemplo, assim como eu, você também é coach, nós temos formação em coach, nós não somos coach só falamos que somos não, tá, gente? A gente nós somos. Nós somos é o mesmo. ser.
Então, assim, eu uso muito as técnicas de coaching com os meus pacientes, né? Eu vou lá na ferida, eu cutuco eles, né? E às vezes eu faço muita raiva neles, né? Porque eles precisam daquela mudança, eles precisam abrir a cabeça e ver que eles estão precisando fazer o Pilates, eles estão precisando mudar a vida. Né? Então, eu Sim. falo da nutrição, da dieta, que tem que procurar um profissional legal e tal. E eu sempre indico você, indico Vivi, indico Núria, que são as profissionais que estão aqui comigo, sempre estiveram. Agora tem a Tainá também, que vai começar a atender lá com a gente de vez em quando. Então, assim, eu sempre falo para eles, gente, não adianta. Tem que ser tudo junto. E cada uma tem uma linha, né? Cada profissional tem uma linha. Então, assim, às vezes, aí colocam a culpa na coitada da nutricionista. Isso. Ou na coitada da fisioterapeuta. Ai, não serve para mim. Não, não é que ela não serve para você. É porque o que ela tem para te oferecer não está servindo para você, porque ela não está conseguindo identificar o que você precisa. Isso né? É. E às vezes não é nem que ela não consegue identificar, ela até identifica. Porém, você não tem consciência. Você não tem consciência dos seus pensamentos. Então, o que eu não conheço, como que eu vou tratar dano que eu não conheço? Isso aí. Como eu vou tratar o desconhecido? Não tem como. Hoje eu mandei eu sempre mando para todo mundo, né? A arte, né, falando da live que vai rolar e tal. Aí um dos meus amigos, ele nem tem Instagram nem nada. Ele falou, olha, eu vou lá no YouTube para assistir, porque eu sempre jogo no YouTube as lives, né? Então, ele falou, eu vou lá para assistir, porque eu me saboto muito. Aí eu falei, aí a gente começou a bater papo desse lance dos pensamentos. Ele, mas me explica, como é que é esse negócio? Aí eu comecei a dar exemplos. Eu falei, olha, acontece assim, acontece desse jeito e tal. Aí comecei a falar, ele assim, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Aí eu mandei aquela foto clássica do iceberg, né? Da parte consciente, que é pequenininha, que é o que a gente tem consciência. Exatamente. E a parte inconsciente, que é praticamente 90% enorme, do que está em nós. Então, claro, a maioria das coisas que a gente manifesta, a gente não tem consciência. Está no nosso subconsciente. Então, essas crenças, esses pensamentos, vêm lá do subconsciente. A parte consciente, ela quer fazer, ela quer mudar, ela acha que é possível, mas aí vem o subconsciente e joga aquele pensamentozinho, sabotador. Exatamente. Aí quando você vê, você tá pisando na jaca, enfiando a cabeça. Direto. E automaticamente, você nem percebe, você sai fazendo, né? Você sai fazendo. E com uma emoção é mais difícil, porque o racional, você para e pensa, com a emoção não. Aí que danou-se tudo. Aí que acabou com tudo. Assim, pra muitas lives, é muita coisa, é muita coisa. Você falou das crenças, né? Então, assim, o pensamento automático, ele tem a ver com o seu grau de crença, gente. Né? Porque é algo que, em minha situação, então você criou verdades para você, que não necessariamente são verdades, né? Que alguém colocou aí, e você, na verdade, não é que alguém colocou, você escutou, né? Você escutou aquilo na sua infância e você tomou aquilo como verdade. Na verdade, você interpretou. Você interpretou. Porque, por exemplo, minha mãe, né? Digamos, eu tenho minha mãe e meu pai. Minha mãe, ela é aeromoça. Ela é aeromoça. E ela não tem tempo de ficar comigo. Minha mãe faz o melhor pra mim, né? Ela quer fazer o melhor pra mim. Porém, o que ela faz? Ela me deixa com a babá. Ela não tem tempo. Aí eu interpretei isso, o quê? Minha mãe não me ama, eu sou sozinha mesmo, estou desamparada. Eu sou lixo, eu não... eu sou sozinha mesmo. Aí vamos botar isso pra dieta. Isso. Ora, eu sou sozinha mesmo. Isso. Não tenho ninguém. Tenho um sentimento de desamparo.
Isso. Que eu vou fazer? Então, se eu sou sozinha mesmo, não tem ninguém, sou desamparada, eu preciso ser perfeita. Eu não tenho com quem contar, eu só conto comigo mesmo. Então, o que acontece? Qual é a minha crença limitante? Perfeccionismo. Porque eu tenho que ser perfeita, correto? Não tem como. Então, se eu tenho uma... Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que ser perfeita. Eu não posso errar, eu tenho que fazer no melhor. Então, você concorda comigo. Se eu tenho uma crença limitante lá de ser perfeito, fazer o melhor. E aí eu tenho um nutricionista. Eu nem sei direito essa crença, porque eu não estou trabalhando isso ainda. Então, eu vou no nutricionista, que me passa jejum intermitente, dieta da coisa, cetogênica, diz pra mim quanto que eu tenho que comer, o que eu devo comer, o que eu devo fazer, o que deve acontecer. Cara, não é disso que eu preciso, porque se eu sair disso aí, se eu tiver uma festa, eu vou pirar e vou ficar louca e vou... O que vai acontecer? Essa minha crença limitante vai ser o quê? Vai ser cada vez mais limitante, né? Eu vou... O nutricionista, ele não vai me ajudar. Não vai. Ele vai piorar essa minha crença limitante. Isso. Sem saber. Agora, quando eu sei, eu vou falar o seguinte: cara, nutricionista não é ruim, cara. Não é ruim, sabe por quê? Porque eu conheço o que está acontecendo comigo, eu sei, mas eu tenho que procurar um nutricionista comportamental. Eu tenho que procurar um nutricionista que vai me ajudar a criar habilidades para eu lidar com esses problemas e não descontar a emoção na comida e conseguir seguir em frente. Independente do que aconteça durante o meu dia. É isso que vai ter que acontecer com ele ou com ela, né? Então, a culpa não é do coitado do nutricionista. A culpa também não é nossa. A culpa é do nosso pensamento, da nossa... que a gente não conhece. A culpa é do nosso desconhecido, digamos assim, né? Verdade. Agora, para finalizar, gente, então, eu vou colocar aqui umas estratégias para a gente escapar desses... Eu bebi uma água aqui. Desses pensamentos, né? Qual é a estratégia fundamental que a gente precisa criar, tá? Então, os motivos pelos quais a gente quer emagrecer, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa ter propósito. Então, isso tem que ser muito importante para você. Sabe por quê? Porque ele tem que ser congruente. Eu falei da congruência com os seus objetivos. Se você não acreditar que isso é possível, não adianta. É igual a hipnose. A hipnose não é a magia. Não é. Não é. Ela simplesmente, você entra num transe, como a gente entra num transe normal. Ela é uma meditação, é um estado meditativo. A gente entra num processo onde a gente fica aberto. A mesma onda que a gente... A mesma onda. A gente fica... Exatamente. A gente fica aberto a sugestões. E aí a gente tira essa parte toda racional. E aí, quando a gente fica aberto a sugestões, a gente aceita melhor esse processo. E aí a gente consegue seguir as recomendações. E é isso que acontece. É só uma facilitação para que você coloque em prática tudo aquilo que foi proposto a você. Exatamente. Né? De uma forma mais consciente. Porque o teu inconsciente, foi o que a Dani falou, te atrapalha. Muitas vezes. Te protege. Ele não é aquele que quer sabotar você, ele é sacana com você, não. Porque ele te protege. Ele acha que está fazendo melhor, mas na verdade, né, tanto que tem algumas coisas até relacionadas a traumas, né, que a gente identifica, mas assim, não vou entrar nesse mérito, porque a gente fica aqui até meia-noite. Então tem isso. 10 lives para isso, Nisso. 10 lives, né? Aí não dá. Então a gente tem que descobrir e fazer lembretes, né? Aquele sistema de lembretes que eu falei. Cara, eu tenho meu propósito, quando eu tenho meu propósito eu conheço, né? Eu me concentro no que eu vou ganhar, então eu sei porque eu vou emagrecer, o que eu vou ganhar com isso. Meu ganho tem que ser maior do que minha perda, né? Tudo que eu vou escolher, eu tenho ganhos e perdas, normal. Eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso mudar e isso não tem jeito, então eu preciso realmente estar afim, eu preciso entender esse meu processo e falar assim... Cara, eu tô muito afim, eu tô muito propósito nisso, porque o emagrecimento para mim é fundamental para minha carreira e eu preciso disso para eu poder ser bem-sucedida, digamos assim, um exemplo.
né? Então, eu preciso ser congruente. Quando a gente é congruente, a gente assume um compromisso maior. A gente acredita que isso é possível para a gente atingir esse objetivo, tá? Então, identificar e avaliar e responder esses pensamentos sabotadores disfuncionais que a gente falou de forma adaptativa, como eu ensinei aí a vocês, né? O plano alimentar, a dieta, enfim, que você quer chamar, ele tem que ser flexível, ele tem que ser uma coisa razoável e sustentável. Ou seja, não adianta eu falar para você comer fruta de conde, ou limão siciliano, se você não tem condições de comprar. Claro. Se você não gosta, né? Não vai rolar. Isso. Porque esse pensamento sabotador vai te jogar para você não fazer as coisas, né? Isso aí. Tem que ser uma nutricionista que tem a ver com o que você quer. Então, eu quero malhar, eu quero marombar, eu quero tomar whey protein, eu quero bomba, eu vou numa nutricionista comportamental para quê? Não vou. Não vou poder. Porque o meu objetivo é saber assim, o que eu vou comer antes e depois da minha maratona, porque eu preciso fazer 20 quilômetros em 1 hora. Então, gente, não é um profissional para você. Você tem que procurar outro profissional em outra área, né? Isso aí. Nutri de outra área. Isso aí. Então, sentar para comer, gente, cada pedaço, desfrutar mesmo, né? Então, eu vou comer um doce. Cara, qual o prazer do doce que eu vou comer? Qual é a textura daquele chocolate? Aquele chocolate amargo é mais ou menos? Como é que é? Eu vejo o pessoal falar assim, eu amo café. Vê se eu ensinei. Cara, eu amo café. Aí a pessoa toma café melado. Quer dizer, ela não gosta do café, porque ela gosta do doce. Exatamente. Porque se ela for comer o café da forma como o sabor dele, do alimento, isso a gente fala em medicina chinesa, em dietética chinesa, o sabor do alimento tem tudo a ver com o teu órgão, né? Então, quando eu vou comer o sabor amargo, eu não gosto. Eu não gosto. Então, poxa, eu não gosto de rúcula, que é amargo, e eu gosto de café, que é amargo. Não estou entendendo. E, na verdade, eu não posso botar açúcar na rúcula, posso? Exatamente. Se eu pudesse botar açúcar na rúcula, seria legal, porque eu gosto de rúcula também. Mas não é o que acontece comigo, não posso, então eu não gosto do café. Então, assim, será que vale a pena você tomar café? Isso aí. Será que vale? Eu pergunto, não sei se vale a pena você tomar café. É melhor você comer um brigadeiro. Vai ser muito mais legal do que você tomar um café. Eu gosto da cafeína. Então você gosta da cafeína. Você gosta do que a cafeína vai te proporcionar e não do café. Você não gosta de café, né? Então é isso. Você tem que estar mais satisfeito, porque quando você vai degustar o pedaço do bolo, você faz com atenção, você vai ficar mais satisfeito, você vai ter prazer, você vai ver a textura, você vai ver o sabor, você vai ver se você se identifica com aquela preferência alimentar, com aquele seu alimento. Aí você vai realmente descobrir qual o sabor que você gosta. Né? Então, isso é importante. Você precisa de habilidade, gente. Habilidades que você permitam que você vai ter uma alimentação saudável pela vida toda, independente do que aconteça. Sabe por quê? Porque problemas acontecem, gente. A vida não é a linha reta, não. Às vezes uma viagem. Uma viagem, ou seja, eu preciso saber me adaptar a comer lá. Eu vou viajar, eu tenho que saber comer lá. O meu plano não pode ser feito só para casa, não. Né? Então, eu preciso me adaptar. Então, eu preciso ter habilidades que vão favorecer esse meu planejamento e consequentemente, o meu objetivo lá. A questão do meu plano alimentar. Né? Então, a habilidade é quando a gente coloca em prática tudo o que a gente sabe. Né? Então, o autoconhecimento. Então, é o saber fazer. Né? Por exemplo, esse negócio que eu ensinei de reestruturação cognitiva, isso é uma habilidade. Lidar com os meus pensamentos automáticos é uma habilidade, né? Que eu vou criar. Isso. Então, e outra coisa, esse é o final, tá? Então, sempre que você se arrepender de alguma coisa que você comeu, então me arrependi, normal. Né? Eu posso comer alguma coisa
E não é o que eu queria naquele momento. Não se culpe, não se frustre, não deixe batadas, não fique pensando que você é muito ruim. Não. Você vai fazer o seguinte: você vai perguntar para você mesma, né? Eu peço para as pessoas falarem assim: o que eu disse para mim que me levou a ter esse comportamento, né? Então, o que eu falei naquele momento? O que estava passando pela minha cabeça quando isso aconteceu, né? Esse pensamento, ele é verdadeiro, realmente? Eu sou burra, eu não mereço nada, eu não tenho jeito mesmo, eu não consigo emagrecer, nunca vou conseguir emagrecer na minha vida, né? Então, esse pensamento é verdadeiro? Este pensamento estava alinhado com o seu objetivo? Olha a congruência, né? Do ser saudável fazer uma outra coisa, né? Como eu gostaria de ter respondido a esse pensamento, que é essa questão da resposta adaptativa, né? Então, como que eu gostaria de ter respondido a tudo isso? Então é isso, gente. Aí terminou por aqui. O melhor plano alimentar, gente, é aquele que você consegue fazer, tá? Não precisa ser o mais perfeito. Isso É aí. aquele que você realmente coloca em prática e você consegue, de fato, fazer Deixa eu ver se tem o que alguma foi proposto. tendência. Deixa eu ver aqui. Ó, o pessoal tá. Ó, tem Tô uma fazendo. menina aqui falando que teve uma conversa com você. Não só as minhas metas, mas também meus problemas emocionais. Eu me senti pronta para começar um detox. Tá te agradecendo. Ah, Silvia ficou muito feliz por ela. Vivi falou aqui, falou alguma coisa aqui. A gente não tem muita paciência para ver resultado, porque é um processo mesmo. Exatamente, a gente não tem paciência, a gente quer que aconteça do dia para a noite. Isso aí. E o que ela falou? O que a Stephanie falou? Ah, do problema emocional? Aqui Ah, mais embaixo. nutripsicóloga quase. É tipo isso, tem que ser um pouco. Não é psicólogo, não, gente. Aí eu vou entrar na questão da empatia. Todo profissional ele tem que ter empatia, a gente lida com saúde. Sabe por que somos seres humanos? Não tem jeito, não tem como a gente ser impositivo, né? Enfim, imagina, você tá lá, você tá no coaching, tá fazendo, fala, olha, seu paciente, bom, você não quer resultado, quer pela, mas você tem que entender o porquê dele estar assim, né? Aham. Porque às vezes uma conversinha, às vezes ele fala, olha, Dani, eu não tô afim hoje, porque, cara, eu briguei com o meu marido, eu tô assim, eu tô chateada com o meu trabalho, entendeu? Eu consigo parar. Então, assim, aquela conversinha que você tem com ele, você vai motivar e ele vai sair dali bem melhor, vai fazer o Pilates bem Aulas de melhor. pilates que são mais conversa do que exercício. A pessoa chega naquele dia, ela quer conversar. Ela não quer Ela fazer quer nada. Ela conversar. faz assim, uma coisinha ou outra, mas tipo, ela sai outra pessoa. Ela fala, ai, que bom que eu vim. Que bom, eu Exatamente. estou saindo melhor. Mas aí ela botou aquilo tudo para fora, ela conversou, ela fez uns exercícios, mas conversou e desabafou, é isso. É pronto. A Ele vai gente sair de tem lá esse feliz da feeling vida. também de saber o momento, porque não é sempre que a pessoa também tá num Tá bom dia para aberta. fazer o exercício. Às vezes ela precisa realmente da questão da empatia mesmo, da gente se identificar com o que está Uhum. acontecendo. Porque a empatia é isso, a gente se identifica com a pessoa. E a gente faz Sim, aquela troca, né? E isso é muito importante. muito E o lance importante. que você falou também, Nícia, de anotar, né, as emoções, anotar o que sente, as situações, o que você quer. Isso é Sim, importante, porque o cérebro, ele registra o que a gente registra. escreve, entendeu? É, E escrever é como gravar duas vezes. isso. E você fica Então, a mais gente, consciente, com né? Traz. certeza, É, toda vez que a com gente se certeza. que a gente se vê diante daquela situação que está se repetindo,
e você não sabe por sim, quê, você vai lembrar daquilo que você escreveu. Aí você fala, opa, estou identificando agora isso. E aí exatamente. você já começa a se conscientizar. Você começa a trazer aquela emoção, aquela situação que está no seu subconsciente para o consciente. E aí Sim, com você certeza. começa a atuar conscientemente em cima daquilo. É Isso isso. é Você importante. cria habilidades, exatamente, importantíssimas. Porque se você não conhece, gente, aí as pessoas falam, poxa, mas é muito difícil. Eu atendi uma coisa que eu faço também é diário alimentar, né? Então, assim, é o registro dos Importante. alimentos associados a emoções, a comportamentos, a sentimentos. E aí eu falei, e aí, como é que foi a experiência? Ela falou assim, olha, foi muito ruim para mim. Eu falei, por quê? Porque eu descobri o que eu não queria descobrir. Porque eu entrei em contato com as minhas emoções mais profundas. E eu não queria descobrir isso. Na verdade, eu me auto-sabotava, né? Então, eu queria esconder. Eu falei assim, poxa, mas que bom, né? Assim, foi ruim para você, mas é legal, pelo menos você percebeu o que aconteceu, né? E quando a gente fala em diário, não é para julgar. O nutricionista, quando ele faz o diário alimentar, ele não vai te julgar. Ele não vai falar assim, olha, tá errado aqui, ó. Ó, você comeu aqui, ó. Você comeu doce, ficou com raiva, olha aqui. Não. Ele vai entender e vai fazer com que você entenda também, e é uma troca, dizendo assim, cara, por que eu comi esse doce? Tá vendo? O que pode ter acontecido nesse intervalo? Isso Então, aí. ele não entra como um profissional que vai te julgar, mas sim que vai te auxiliar. Que junto com você, ele vai achar soluções para aquele comportamento, né? Ele vai criar habilidades com você, para que você entenda e processe tudo isso de uma maneira muito mais natural Com e certeza. consiga fluir de uma maneira também muito mais intuitiva, né? Muito mais consciente. E aí você pode enfrentar qualquer coisa. Você pode até ancorar um estado mental de emoção em que você vai subir uma corda do lado. Como é o nome daquele negócio que faz o CrossFit? Uhum. CrossFit, você vai subir uma corda lá do CrossFit e vai falar assim, cara, é possível. Eu achei que não fosse, mas é possível. Porque Exatamente. você vai de fato acreditar que é possível, você vai fazer aquilo. Agora, se você falar, não, não consigo não. Ih, não vou subir na corda não, porque vou cair, vai ser um mico danado. Não vou nada. Você não vai fazer. Né? Então, é isso que vai te ajudar. Então, é bem importante isso. Falou que a cabeça, Stephanie falou assim, impressionante se você não muda a sua cabeça, nenhuma dieta funciona. Com certeza. Porque a gente tem as crenças, né? As famosas verdades que não são verdade, mas que a gente está o tempo todo dizendo, e impedindo a Nada gente muda conseguir alguma coisa. mudar internamente, né? Nada externamente vai mudar. Essa é a realidade. Nada. Exatamente. É isso aí. Olha, Anícia, adorei, adorei. Como a gente tinha conversado, né? Infelizmente, nós temos 1 minuto e meio só. Gente, muito Passa tempo, muito pouco rápido, né? tempo. A gente acha que Passa não, passa muito rápido. rápido. A gente conversou, bateu aquele papo e a gente viu que tem muito assunto ainda para ser falado, né? Muita coisa. Mas eu Tem muita. adorei, adorei essa tua visão, adorei saber que os nutricionistas estão trabalhando com isso, alguns estão trabalhando com isso, e você é Sim, uma delas, né? E, gente, ó, sim. segue a Anícia, gente. Segue a Anícia, que ela é Vamos fazer a live lá maravilhosa. de Teta Rime agora, hein, Dani? Eu tô Não, eu esperando vou me aí meu. organizar e vou fazer. Pode Eu deixar. tô, E eu tô você fazer o outro esperando curso, que eu o meu ainda não consegui me atendimento. organizar. Eu preciso disso, eu preciso disso. Tem muitas Beleza, crenças tamo que eu preciso junto. trabalhar, minha filha. Muitas Eu crenças, também, eu faço em mim. É isso aí. muitas coisas. Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes e principalmente a Anícia por ter dividido mais um conhecimento tão maravilhoso com a gente. Está prestes a ser mamãe, mas está aqui com a gente, né? E quando Bia É isso nascer, aí. eu quero saber, hein? Você posta lá, hein, Vou Anícia? postar, vou postar, com certeza. Obrigada também pelo convite, adorei.
Sempre uma fofa e sempre com essas Amei. visões, assim, com esses assuntos também que fazem a gente pensar, né? E tudo mais, refletir. Sempre novidades, né? Você está sempre se reinventando. Ótimo. Beijo, meu amor. Um Beijo. beijão. Obrigada, então, gente. Beijo.